que a liturgia tem um quê de comunidade, de pessoas estando juntas e rezando. Porque quando você reza a liturgia das horas, você não reza só, você reza com a igreja. Naquele mesmo momento, alguém está rezando do outro lado, assim, do mundo, aquela mesma oração, naquele mesmo sentido e tudo mais. E aí eu penso que toda pregação exige uma liturgia, toda formação exige uma liturgia, todo encontro de coroinhas exige e tem uma liturgia, não no sentido burocrata de seguir um passo a passo, mas da consciência de estar fazendo aquilo por Deus, em Deus, para Deus. Aí batendo na mesa, é bom. A liturgia de bater na mesa. Pois é. Então, sempre que existe um encontro em que Deus é o centro, não importa a natureza desse encontro, o objetivo desse encontro, é Deus que está sendo cultuado ali. E é que nenhum papo herético do tipo, nossa, então vamos reunir para tomar um chopp e Deus está no meio. Deus está no meio, mas também não é nesse sentido. Mas Santa Arnulfo está tomando chopp. Mas aí... Na eternidade. Consigo enxergar que essa ação litúrgica, ela se estende a toda e qualquer ação de boa vontade em que tenha pelo menos uma pessoa junto. Então, às vezes, uma conversa, uma direção espiritual é uma liturgia, uma confissão, tem a liturgia, né, do sacramento, mas uma conversa pode ser seguir e viver, isso é uma manifestação da liturgia. Um encontro de amigos, vamos comer uma pizza, e tá falando das coisas de Deus, é uma liturgia. E nessa leitura mais ampla, o sentido litúrgico acaba esbarrando também no sentido comunitário. Porque o próprio Deus, que é o unitrino, ele é comunidade. Então não vejo que nós fomos criados de maneira a vivermos sós, a não ser, né, os anacoretas, né, que viveram lá suas missões no deserto, mas nem assim eles estavam sós, seus anjos estavam com ele. Então, quanto mais união e quanto mais comunidade, quanto mais comunitária for a nossa vida, mais litúrgica ela tende a ser também. E o oposto também é verdadeiro. Quanto mais brigas tiverem, quanto mais separatistas, bélicos, quanto mais nós afastamos as pessoas, mais brechas o demônio tem para poder agir e atrapalhar, porque é uma realidade. Quanto mais brigas, quanto mais separações, quanto mais discussões, quanto mais picuinhas, menos Deus é adorado. Então, aquele que não pode mais ter unidade, só quer fazer com que a mesma condenação daqueles que podem alcançar a salvação vivam a realidade que ele vive, né? Porque o inferno é uma condenação para o próprio demônio. Porque ele foi criado por Deus para viver em Deus. Ele disse não a Deus enquanto anjo, foi transformado ali, foi separado da graça. Só que ele não pode voltar. A gente pode, a gente tem perdão. Então, quanto mais unidos nós buscamos viver, no sentido de comunidade, mais nós podemos ver também a ação, a manifestação de Deus. Quanto mais nós cultivamos e cultuamos as separações, as brigas, as guerras, menos Deus nós temos também. Então a liturgia, consigo enxergar num ponto de vista muito específico, ela tem um quê comunitário muito forte. Eu vou evocar o prólogo de São João. Chique, a pessoa vai ver. Quando você citou que quando então o verbo se faz carne e arma sua tenda entre nós, aprendi que no mistério da encarnação, o Senhor escatologiza o tempo e torna então o tempo um meio de salvação. É o jaio ainda não da liturgia, mas que se a gente para observar o que é liturgia, né? Assim, de uma maneira direta, sacramentos, liturgia das horas e ano litúrgico, conforme o Sacrosanto Concílio. Se a gente parte do ano litúrgico, vamos partir do último estado, a gente fala de tempo. Ano é tempo, né? E a nossa vida é tempo. Então, ano litúrgico, aquele tempo de vida que a gente tem, que a gente se insere na vida do próprio Cristo, né? Ele enquanto eterno, esse tempo escatologizado que vai nos salvando, e a gente entra naquele mistério de encarnação, de pregação, de pascal, enfim. E aí transporta isso para justamente, então, como é que a gente vive o ano litúrgico? A partir dos sacramentos, celebração da missa, e da liturgia das horas, que em uma escala ainda menor consegue, né, que em vários momentos do nosso dia, a gente tem esse encontro com Deus, né, dentro do nosso tempo, do tempo do nosso dia. Então, vamos pegar aqui, sei lá, a missa semanal no domingo, e a cada dia
algumas vezes no dia a gente tem esse momento litúrgico propriamente dito. Mas a partir do momento que o Verbo vive entre nós, né, e que ele escatologiza o tempo, e tudo aquilo que ele assumiu, ele redime, então ele torna também meio de salvação, eu penso que, assim, tudo que a gente faz enquanto aquilo, claro, que é humano, verdadeiramente humano, então a gente está aqui conversando, falando sobre Deus. A gente poderia estar falando até sobre algum outro assunto que não seja, né, um assunto baixo, alguma coisa assim. A gente está vivendo uma liturgia, né? O Padre Luiz Fernando fala, liturgia é vida e vida é liturgia, né? Então, uma vez que eu me encontro com Cristo e eu vou sendo transformado ali por ele, nesse movimento anabático, catabático, né? A gente a todo momento vai respirando no encontro com Cristo e a ação de graças a Deus em tudo que a gente faz. Então, tô tomando um chopp com os amigos. Ali é liturgia. Eu tô no meu trabalho. Trabalho é liturgia. Tudo aquilo que é verdadeiramente humano, que edifica, e que eu, né, tenho ali dentro essa noção de que o Senhor toca, tudo é liturgia. Então, assim, os amigos brincam, né? Eu falei essa frase no meu aniversário, eu falo assim, eu adoro isso aqui. Reunir todo mundo, né? Tá todo mundo junto, confraternizando, comendo, bebendo, sendo feliz junto.